Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos preparando juntos o estudo da Sentinela, estudo 37, que tem o tema Confie em Jeová, assim como Sansão fez. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui, para agora juntos prepararmos o estudo da Sentinela, como dito, confie em Jeová, assim como Sansão fez. O texto temático é o livro de Juízes, capítulo 16, o versículo 28. Soberano Senhor Jeová, por favor, lembra-te de mim e fortalece-me. Então, o que nós veremos nesse estudo? Sansão é um personagem conhecido por muitas pessoas, mesmo as que não sabem muito sobre a Bíblia. A história dele já foi contada em peças de teatro, músicas e filmes. Mas a vida dele não é apenas uma história interessante. Nós podemos aprender muito com esse homem de grande fé. Então, nós iremos fazer esse estudo completo, com leitura, perguntas e resposta. E espero que possa ajudar vocês. Então, vamos iniciar a leitura do parágrafo número 1 e número 2. O que você pensa quando ouve o nome Sansão? Provavelmente você vai lembrar que ele era um homem muito forte. E isso é verdade. Mas também é verdade que ele tomou uma decisão ruim e sofreu consequências por causa disso. Mesmo assim, Jeová se concentrou em tudo que esse homem fiel já tinha feito de bom e deixou o exemplo dele na Bíblia para o nosso benefício. Jeová usou Sansão para realizar coisas incríveis para ajudar os israelitas. Centenas de anos depois que Sansão já tinha morrido, Jeová inspirou o apóstolo Paulo a incluir o nome de Sansão numa lista de pessoas que mostraram uma fé fora do comum. O exemplo de Sansão pode nos encorajar. Ele confiou em Jeová mesmo ao enfrentar circunstâncias muito desafiadoras. Vamos ver como o exemplo de Sansão pode nos fortalecer e que lições podemos aprender com ele. Então a pergunta: por que é bom estudarmos sobre Sansão? Então a resposta: o exemplo de Sansão pode nos encorajar. Ele confiou em Jeová mesmo ao enfrentar circunstâncias muito desafiadoras. E veremos como esse exemplo pode nos fortalecer e o que nós podemos aprender com ele. Subtítulo: Sansão confiou em Jeová. Quando Sansão nasceu, os filisteus dominavam e oprimiam a nação de Israel. Eles eram muito cruéis, por isso os israelitas sofriam nas mãos deles. Jeová escolheu Sansão para salvar Israel das mãos dos filisteus. Isso seria muito difícil. Para cumprir com essa designação, Sansão teve que confiar em Jeová. Pergunta: que designação Sansão recebeu? Resposta: Sansão ele teria que livrar o povo de Israel dos filisteus. Então, para isso, ele precisaria confiar muito em Jeová. Leitura do 4. Vamos ver um exemplo que mostra o quanto Sansão confiava em Jeová e dependia do apoio que Deus dava a ele. Certa vez, um grupo de soldados filisteus foi até Leí, provavelmente em Judá, para capturar Sansão. Os homens de Judá ficaram com medo, então eles decidiram entregar Sansão para o inimigo. Sansão foi amarrado com 2 cordas novas pelo seu próprio povo e entregue aos filisteus. Mas o Espírito de Jeová lhe deu poder, e Sansão se libertou das cordas. Foi aí que Sansão encontrou uma queixada de jumento ainda fresca, estendeu a mão e a pegou, e com ela matou 1000 homens. Pergunta: como Jeová ajudou Sansão a se libertar dos filisteus? Resposta:
Então Sansão ele foi amarrado com duas cordas novas pelo seu próprio povo e entregue aos filisteus. Mas Jeová, por meio do seu Espírito Santo, libertou Sansão das cordas. Aí Sansão encontrou uma queixada de jumento fresca, estendeu a mão, a pegou e com ela matou 1000 homens. Vamos fazer a leitura do livro de Juízes, capítulo 15, versículo 14 ao 16. Quando ele chegou a Leí, os filisteus gritaram triunfantemente ao vê-lo. Então o Espírito de Jeová lhe deu poder, e as cordas nos seus braços se tornaram como fios de linho chamuscados pelo fogo e caíram das suas mãos. Ele encontrou então uma queixada de jumento ainda fresca, estendeu a mão e a pegou e com ela matou 1000 homens. Sansão disse: com a queixada de um jumento, um montão dos montões, com a queixada de um jumento, matei 1000 homens. Leitura do 5. Mas por que Sansão usou a queixada de um jumento? Essa era a última coisa que alguém pensaria em usar como arma. Sem dúvida, Sansão sabia que o seu sucesso dependia de Jeová e não da arma que ele estava usando. Esse homem fiel usou o que estava disponível para conseguir realizar a vontade de Jeová. Com certeza, Sansão foi muito abençoado nessa ocasião e conseguiu vencer aqueles homens porque ele confiou em Jeová. Pergunta: como Sansão mostrou que confiava em Jeová? Resposta: Sansão, ele usou uma queixada para matar 1000 homens. E essa era a última coisa que alguém pensaria em usar como arma. Mas ele fez isso porque ele sabia que o seu sucesso não dependia dele, mas de Jeová. E nessa ocasião, ele foi abençoado e conseguiu vencer os homens com a ajuda de Jeová. Leitura do 6. Jeová também pode nos dar forças para cumprir qualquer designação, mesmo as que parecem impossíveis. E Deus pode fazer isso de uma maneira que nos surpreenda. Então confie que Jeová vai ajudar você, peça a ajuda dele e ele vai te dar poder, assim como fez com Sansão. Pergunta: que confiança o exemplo de Sansão nos dá? Resposta: Jeová também pode nos dar forças para cumprir qualquer designação, mesmo as que parecem impossíveis. Leitura do 7. Muitos irmãos e irmãs que trabalham em projeto de construção da organização mostram que confiam em Jeová. No passado, era comum os irmãos planejarem e construírem a maioria dos salões do reino e outros prédios da organização. Mas com o tempo, o número de testemunhas de Jeová foi aumentando e a organização precisou fazer alguns ajustes. Os irmãos responsáveis por esses projetos buscaram a orientação de Jeová e experimentaram novos métodos, como, por exemplo, comprar prédios já construídos e reformá-los. Robert, um irmão que nos últimos anos trabalhou em muitos projetos de construção em todo o mundo, diz o seguinte: no começo não foi fácil aceitar que as coisas iam ser feitas desse jeito. Isso ia ser bem diferente do que a gente já fazia por muitos anos. Mas os irmãos estavam dispostos a se adaptar e ficou bem claro que Jeová estava abençoando esses ajustes. O que Robert disse é apenas um exemplo de como Jeová está orientando seu povo para realizar sua vontade. De vez em quando, seria bom todos nós nos perguntar: será que eu procuro a orientação de Jeová e estou disposto a fazer mudanças para servi-lo da melhor maneira possível? Então a pergunta: dê um exemplo que mostra como é importante procurar a orientação de Jeová. Resposta: no passado, era comum os irmãos planejarem e construírem a maioria dos salões do reino e outros prédios da organização. Com o tempo, a organização precisou fazer alguns ajustes. Então, eles começaram a experimentar novos métodos, como, por exemplo, comprar prédios já construídos e reformá-los. Mas o irmão chamado Robert, que trabalhou há muito tempo em um projeto de construção em todo o mundo,
Ele achou que isso não ia dar certo, pois era algo diferente que eles já faziam há muito tempo, mas ele estava disposto a se adaptar e percebeu que realmente essas coisas estavam acontecendo com as bênçãos de Jeová. Então isso mostra o exemplo para nós de quando nós somos orientados em fazer a vontade de Jeová, tudo dá certo. Subtítulo: Sansão aproveitou o que Jeová deu a ele. Leitura do 8. Talvez você lembre que Sansão fez muitas coisas incríveis. Por exemplo, sem ter nada nas mãos, ele matou um leão e mais tarde matou 30 homens filisteus na cidade de Ascalon. Sansão sabia que, sem a ajuda de Jeová, ele nunca poderia ter feito essas coisas. Isso ficou claro certa vez quando Sansão ficou com muita sede depois de ter matado 1000 filisteus. O que ele fez? Em vez de procurar água e tentar resolver o problema sozinho, ele pediu a ajuda de Jeová. Pergunta: o que Sansão fez quando ficou com muita sede? Resposta: ele pediu a ajuda de Jeová. Em Juízes capítulo 15, versículo 18, ali a parte B fala: mas será que morrerei de sede e cairei nas mãos dos incircuncisos? Então ele estava pedindo a ajuda de Jeová para que Jeová pudesse salvá-lo. Leitura do 9. Jeová respondeu ao pedido de ajuda feito por Sansão e criou milagrosamente uma fonte de água. Quando Sansão bebeu aquela água, suas forças voltaram e ele se reanimou. Parece que essa nascente de água ainda existia anos depois, quando o profeta Samuel escreveu o livro inspirado de Juízes. Talvez, quando os israelitas olhassem para aquela fonte de água, eles lembrariam que, se confiassem em Jeová, ele os ajudaria em qualquer dificuldade. Pergunta: o que Jeová fez quando Sansão orou pedindo ajuda? Resposta: Jeová respondeu ao pedido de ajuda feito por Sansão e criou milagrosamente uma fonte de água. E quando Sansão bebeu aquela água, suas forças voltaram e ele se reanimou. Vamos fazer a leitura de Juízes 15, 19. Portanto, Deus abriu uma cavidade que havia em Leí e saiu água dela. Quando Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele se reanimou. Foi por isso que chamou o lugar de En-Acoré, que fica em Leí até hoje. Leitura do 10. Nós também precisamos procurar a ajuda de Jeová, não importam que talentos ou habilidade tenhamos ou quantas coisas já realizamos servindo a Ele. Nós temos que ser modestos e admitir que só vamos conseguir fazer o que Jeová nos pede se confiarmos nele. Assim como Sansão recuperou as forças quando bebeu a água que Jeová tinha providenciado, nós também podemos manter nossa força espiritual quando aproveitamos tudo que Jeová nos dá em sentido espiritual. Pergunta: o que precisamos fazer para receber a ajuda de Jeová? Veja também a imagem. Então a resposta: precisamos procurar a ajuda de Jeová, não importam que talentos ou habilidades tenhamos ou quantas coisas já realizamos servindo a Ele. Então precisamos ser modestos e admitir que só vamos conseguir fazer o que Jeová nos pede se confiarmos nele. A legenda da imagem diz assim: Sansão recuperou as forças depois de beber a água que Jeová providenciou. Da mesma forma, podemos nos manter espiritualmente fortes se aproveitarmos tudo que Jeová nos dá. Então aí na gravura a gente percebe a fonte, que Jeová ele forneceu para Sansão, representando assim também o que ele pode fazer por nós hoje. Então temos o alimento espiritual feito por vídeo, pelo broadcast, o site jw.org, as congregações, que é uma fonte de revigoramento, que nos ajuda a manter espiritualmente atentos, e a gama de informações que nós temos na Palavra de Deus, publicações, livros. Então tudo isso fortalece a nossa fé. Leitura do 11. Veja o exemplo de Alexei, um dos nossos irmãos na Rússia que está enfrentando intensa perseguição.
O que o ajuda a continuar forte, mesmo ao enfrentar situações difíceis? Ele e sua esposa criaram uma boa rotina espiritual. Ele conta: tento manter minha programação de estudo pessoal e leitura diária da Bíblia. Toda manhã, eu e minha esposa conversamos sobre o texto diário e oramos a Jeová juntos. O que podemos aprender com o exemplo de Alexei? Em vez de confiar em nossas próprias forças, devemos confiar em Jeová. Como? Tendo uma boa rotina de estudo pessoal e atividades espirituais que vão fortalecer nossa fé. Se fizermos isso, Jeová vai abençoar nossos esforços para servi-lo. Ele fortaleceu Sansão e com certeza vai nos fortalecer. Pergunta do 11. Como Alexei e sua esposa mostraram ou mostram que confiam em Jeová e como nós podemos fazer o mesmo? Então a resposta: ele e sua esposa criaram uma boa rotina espiritual. Então eles tentam manter a programação de estudo pessoal e leitura diária da palavra de Deus. Toda manhã, ele e sua esposa conversam sobre o texto diário e oram a Jeová. Então eles não confiam em sua própria força, mas em Jeová. E se nós também fizermos assim, Jeová também vai abençoar nossos esforços para servi-lo. Subtítulo: Sansão não desistiu. Leitura do 12. Sansão era imperfeito, assim como nós. Por isso, ele tomou algumas decisões ruins. Depois de Sansão servir como juiz por um tempo, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamado Dalila. Isso foi diferente de outras decisões que ele tinha tomado antes. Por exemplo, algum tempo antes, Sansão tinha ficado noivo de uma mulher filisteia, mas isso era da parte de Jeová, e foi uma oportunidade para Sansão lutar contra os filisteus. Em outra ocasião, Sansão ficou na casa de uma prostituta na cidade filisteia de Gaza. Foi aí que, com a ajuda de Jeová, Sansão arrancou os portões daquela cidade e ela ficou sem defesa. Já no caso de Dalila, Sansão estava agindo por conta própria. Provavelmente, Dalila era israelita e o relacionamento entre eles não daria a Sansão uma oportunidade de lutar contra os filisteus. Essa decisão trouxe muitos problemas para ele. Então a pergunta do 12, parte A: que decisão ruim Sansão tomou? Resposta: ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek chamada Dalila. Pergunta parte B: por que a situação de Sansão com Dalila era diferente do que tinha acontecido com outras mulheres? Resposta: porque as outras mulheres que Sansão tinha ficado noiva tinham um objetivo e era da parte de Jeová, e criava as oportunidades para que ele pudesse lutar contra os filisteus. Por exemplo, quando ele ficou noivo de uma mulher filisteia, isso deu oportunidade para ele lutar contra os filisteus. E quando ele ficou na casa de uma prostituta na cidade filisteia de Gaza, isso fez com que ele arrancasse o portão e deixasse a cidade indefesa. Leitura do 13. Os filisteus pagaram uma grande quantidade de dinheiro para Dalila enganar Sansão. E ele estava tão apaixonado por ela que nem conseguiu perceber o que ela queria fazer. Dalila ficou insistindo para que Sansão contasse o segredo de ele ser tão forte. Por fim, ele acabou contando tudo para ela. Infelizmente, foi o próprio Sansão que se colocou nessa situação difícil. O erro dele fez com que ele perdesse temporariamente sua força e a aprovação de Jeová. Pergunta: o que Dalila fez com Sansão? Resposta: Dalila, ela enganou Sansão. Ela ficou insistindo para que Sansão contasse o segredo de ele ser tão forte, e por fim, ele acabou contando tudo para ela. Leitura do 14. Sansão pagou um preço muito alto por ter confiado em Dalila e não em Jeová. Os filisteus capturaram e cegaram Sansão
e depois o prenderam em Gaza. Um tempo antes, ele tinha humilhado os habitantes dessa cidade, mas agora ele era ele que estava sendo humilhado como um escravo moedor de grãos. E Sansão foi humilhado ainda mais quando os filisteus o levaram para uma festividade que realizaram para o deus Dagom. Eles achavam que, graças a esse deus falso, tinham capturado Sansão. Os filisteus quiseram fazer uma piada com aquela situação e chamaram Sansão da prisão para diverti-los. Pergunta: que consequências Sansão sofreu por ter confiado em Dalila? Resposta: os filisteus capturaram e cegaram Sansão e depois o prenderam em Gaza. Sansão foi humilhado ainda mais quando os filisteus o levaram para a festividade que realizaram para o deus Dagom. Leitura do 15. Sansão cometeu um erro muito sério, mas ele não desistiu de continuar servindo a Jeová. Ele procurou uma oportunidade para fazer o que Jeová queria, ou seja, lutar contra os filisteus. Sansão implorou a Jeová: deixa que eu me vingue dos filisteus. Jeová respondeu ao pedido de Sansão e, mais uma vez, deu a ele uma força fora do comum. Com isso, Sansão conseguiu matar mais filisteus nessa ocasião do que em toda a sua vida. Pergunta: como Sansão mostrou que ele voltou a confiar em Jeová? Resposta: ele procurou uma oportunidade para fazer o que Jeová queria, lutar contra os filisteus. Sansão, ele implorou a Jeová: deixa que eu me vingue dos filisteus. E Jeová respondeu ao pedido de Sansão e mais uma vez deu a ele a força fora do comum. Leitura do 16. É verdade que Sansão teve que enfrentar as consequências dos seus erros, mas ele continuou fazendo a vontade de Jeová. O mesmo acontece com a gente. Se cometermos um erro e precisarmos de certa disciplina ou perdermos um privilégio, não devemos desistir de servir a Jeová. Lembre-se, Jeová nunca desiste de nós. Apesar dos nossos erros, podemos continuar sendo úteis para Jeová, assim como Sansão foi. Pergunta: o que aprendemos com a atitude que Sansão teve depois de errar? Resposta: aprendemos que ele continuou fazendo a vontade de Jeová. Então, mesmo se nós cometemos um erro e precisarmos de certa disciplina, nós devemos não desistir de fazer a vontade de Jeová. Podemos continuar sendo úteis para Jeová, assim como Sansão foi. Leitura do 17 e 18. Veja o que aconteceu com um jovem irmão chamado Maicon. Ele estava ocupado com as coisas na congregação, servindo como servo ministerial e pioneiro regular. Mas, infelizmente, ele cometeu um erro e acabou perdendo seus privilégios. Ele conta: as coisas estavam indo muito bem e eu tinha muito para fazer no serviço de Jeová. Mas, de repente, parecia que eu não podia fazer mais nada. Eu sabia que Jeová nunca me abandonaria, mas eu ficava pensando se ainda conseguiria ter a mesma amizade com Jeová ou se ainda conseguiria servi-lo na congregação e fazer tantas coisas quanto eu fazia antes. Felizmente, Michael não desistiu. Com o tempo, ele recuperou seus privilégios na congregação e hoje serve como ancião e pioneiro regular. Ele explica: eu me concentrei em recuperar minha amizade com Jeová. Eu sempre abria meu coração em oração. Estudava e meditava. O apoio e encorajamento que eu recebi, principalmente dos anciãos, me ajudou a perceber que Jeová ainda me amava. Agora eu posso servir novamente na congregação com uma consciência limpa. Isso me ensinou que Jeová sempre vai perdoar qualquer um que estiver realmente arrependido. Que lição aprendemos? Nós também podemos ter certeza de que Jeová pode nos usar e vai nos abençoar sempre que nos esforçarmos em consertar nossos erros e continuarmos a confiar nele.
Então a pergunta: o que você aprendeu com o exemplo de Maicon? Resposta: aprendemos que podemos ter certeza de que Jeová pode nos usar e vai nos abençoar sempre que nos esforçarmos em consertar nossos erros e continuarmos a confiar nele. E a mais mostra exatamente o que aconteceu com Maicon. Ele pecou, perdeu seus privilégios, mas com o tempo ele foi restabelecendo a sua amizade com Jeová. Então ele conversou com os anciãos, começou a fazer seu estudo pessoal, progredir espiritualmente, assistia às reuniões regularmente e com o tempo ele voltou a ser ancião e também pioneiro regular. Então, com certeza Jeová não desistiu dele, assim como também não desistiu de Sansão, e nós também podemos ter certeza que Jeová jamais irá desistir de nós. Leitura do 19. Neste estudo, relembramos alguns acontecimentos emocionantes na vida de Sansão. Ele não era perfeito, mesmo assim ele não desistiu. Sansão continuou se esforçando para servir a Jeová, mesmo depois de ter cometido um erro envolvendo Dalila. E Jeová não desistiu dele. Ele voltou a usar Sansão de uma maneira impressionante. Para Jeová, Sansão foi um homem de muita fé, por isso ele está na lista de pessoas fiéis que encontramos em Hebreus capítulo 11. É muito animador saber que servimos a um Pai tão amoroso que quer nos fortalecer, principalmente quando nos sentimos fracos. Então, assim como Sansão, vamos implorar a Jeová: por favor, lembra-te de mim e fortalece-me. Pergunta: como você se sente depois de estudar sobre Sansão? Resposta: ficamos animados em saber que servimos a um Pai tão amoroso que quer nos fortalecer, principalmente quando nos sentimos fracos. Então, assim como Sansão, podemos implorar a Jeová: por favor, lembra-te de mim e fortalece-me. Pergunta de recapitulação: qual é a sua resposta? Então, a primeira pergunta: como você pode mostrar que confia em Jeová assim como Sansão fez? Então, a resposta: podemos nos adaptar com as designações que recebemos, assim como Sansão fez. Sansão, ele usou uma queixada para matar 1000 filisteus, uma arma que não era uma coisa a ser usada. Então, assim como Sansão, Jeová também pode nos dar forças para cumprir com qualquer designação, mesmo que pareça ser impossível. A segunda pergunta: como Jeová deu forças para Sansão derrotar os filisteus? Resposta: mesmo no seu último momento de vida, depois de ter pecado contra Jeová, Jeová mesmo assim deu força para Sansão matar mais filisteus do que em toda a sua vida, mostrando assim que ele amava Sansão e deu forças para ele continuar fazendo a sua vontade. A última pergunta: o que podemos aprender com a atitude de Sansão depois que ele cometeu um erro? Podemos aprender que sempre que confiarmos em Jeová e pedirmos a sua ajuda, independente de qualquer situação, Jeová responderá e nos ajudará. Para isso, precisamos implorar a ajuda dele e pedir para que ele também possa nos fortalecer, assim como Sansão fez. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos aqui no final do estudo de Sentinela completo. Espero que possa ter beneficiado e ajudado vocês a preparar melhor a sua reunião. Muito obrigado a todos pela presença, que Jeová continue abençoando a todos. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.